Salve minha rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, o segundo desta quarta-feira aqui, tá legal? A gente vai ter mais um vídeo, né, além desse que a gente tá fazendo, e a gente tem algumas notícias importantes para tratar aqui, né? Eu quero fazer um vídeo, cara, temático, com um tema específico. Eu gostaria de tratar sobre esse assunto. Na minha opinião, ele já ele já era algo que eu já queria tratar anteontem, ontem, enfim. Temos muitas coisas para falar, né, cara? Tem a situação da compra do Chay, né, que tem até um valor, né, para você ver, né, cara? Às vezes a gente, subestima até a nossa própria apuração, né, cara? Porque o valor que eu tinha apurado, né, lá no início, se você pegar o primeiro vídeo em que eu falo sobre a possível compra, né, do Chay, eu falo num valor entre 350 e 380 mil reais, né? Foi o primeiro vídeo que a gente fez. Quem acompanha o canal aí lembra desses valores. E aí depois nós tivemos alguns perfis, né, alguns grandes canais do Botafogo, né? Canais não, na verdade, o Thiago Vieira, da Rádio Tupi, né, cara? Alguns veículos de imprensa corporativa que cobrem o Botafogo, falando num valor já um pouquinho a mais, na casa dos 400 mil, tudo mais. E aí ficou nesse desencontro, e aí o noticiado tinha sido entre 400 e 500, mas acabou que o valor foi esse mesmo, de 380 mil, cara. Bom, né? Bom pro Botafogo, melhor ainda, porque é o menor preço para ter 50% do atleta, o Botafogo pagando 120 mil a menos, e aí tendo 50% do jogador. Brownie, mas aí o Botafogo ia ter 100%, não tem jeito, cara. O Botafogo não tem dinheiro, né? O Botafogo tá pagando 120 mil a menos, não tem muito o que fazer nesse momento. Eu até entendo, né, cara? Enfim, acho que a porcentagem poderia ser um pouco maior pro Botafogo, mas às vezes não dá, né, cara? Bom, e outra situação que é importante, que a Justiça tá suspendendo, né, aquela execução, né, de 100 milhões do Botafogo, né, cara? O Botafogo teria aquela RIF, né, cara, que você tem que pagar 100 milhões de forma imediata em relação à execução trabalhista. A Justiça acatou, por um lado, o pedido do Botafogo, porém, o Botafogo ele vai ter que destinar 20% de tudo que arrecadar mensalmente, né, para a Justiça. O que é um problema, né, cara, porque já é complicado o Botafogo fechar a conta para pagar os salários dos jogadores e funcionários, ainda mais com... Agora o Botafogo ele vai ter que fazer 120%, do que já é difícil chegar a 100%. Enfim, mas isso é assunto pra gente trocar ideia depois, mais tarde, ou num vídeo ou numa live, tá? Fiquem atentos que podemos ter a live aqui. Bom, eu quero falar um pouquinho, rapaziada, sobre Marcelo Benevenuto, tá? Quero falar um pouquinho sobre esse jogador revelado no Botafogo, 24 anos, 24 ou 25? Agora, vou até pesquisar aqui pra ver a idade dele. E que hoje é um jogador do Fortaleza, né, cara? Um jogador que, inclusive, está muito bem no Fortaleza. Tá jogando muito bem. Não duvido nada no fim do campeonato esse cara aparecer na lista aí da seleção do Campeonato Brasileiro. É um dos caras da bola de prata. Como no início do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, ele estava na bola de prata, ele e o Canu. Né? Mas a gente viu o que aconteceu ao longo do Campeonato Brasileiro 2020. Né? Foi uma tragédia, né? Ele principalmente, né, falhou muito. E muito do rendimento dele caiu por questões extracampo e tudo mais. E agora ele está no Fortaleza. Foi uma forma que o Botafogo encontrou de não arcar com os custos muito altos dele. Foi uma forma que o Botafogo encontrou de colocá-lo em outro lugar, né, cara? Focado no futebol, fora do Rio de Janeiro, longe dos problemas aí pessoais que ele estava tendo, né? Que eu já tinha informado aqui lá há muito tempo, há muitos meses, né, cara? E para tentar valorizar o atleta, né, cara? Porque ele estava desvalorizado, né? Pelo Campeonato Brasileiro 2020 que ele fez, ninguém... todo mundo falou, putz, cara, o cara tá mal, enfim. E aí, cara, eu quero falar um pouquinho sobre esse jogador, tá? Não só sobre ele, mas sobre o Luiz Henrique e sobre o Carlinhos, dois jogadores que podem estar pintando nos próximos dias aí no Botafogo, chegando, fazendo exame, sendo anunciados, apresentados oficialmente. Luiz Henrique, meio atacante de 22 anos, Carlinhos, lateral esquerdo de 34 anos. E eu espero, já falei isso aqui umas 3 vezes, vou falar a quarta aqui agora. Eu espero muito que isso não tenha a ver com o Marcelo Benevenuto no Fortaleza. O que eu soube, né, por parte de pessoas que cobrem o Fortaleza, é que toda essa facilidade que o Fortaleza tá envolvendo, né, cara? O Fortaleza tá mandando o Luiz Henrique pro Botafogo. O Fortaleza mandando o Carlinhos, né? Tudo isso tem a ver com uma forma do Fortaleza querer ser gentil com o Botafogo para cobrar lá na frente,
né? Tipo, putz, vamos ceder os caras agora, o Henderson tá pedindo, tá querendo esses jogadores, vamos ceder, a gente paga parte do salário e tudo mais, e aí depois quando a gente for conversar sobre uma negociação do Marcelo Benevenuto, a gente pensa nisso, né? A gente lembra disso, né? E honestamente, cara, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Se eu sou o Freeland ou qualquer tipo de pessoa que esteja lá no Botafogo, se algum dirigente do Fortaleza no fim da temporada chegou, ó, como a gente emprestou o Luiz Henrique e o Carlinhos, né, a gente vai estar querendo um valor mais baixo pelo Marcelo Benevenuto. Eu falo, oi? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando o Botafogo emprestou o Marcelo pro Fortaleza, não tinha nada de Carlinhos, de Luiz Henrique, não tinha nem o Anderson Moreira no Botafogo, né? O Marcelo Benevenuto, ele tá jogando muita bola, voltou a ser valorizado, ele tá num time que tá no G4 do Campeonato Brasileiro, né? Fortaleza não é qualquer, é o Fortaleza, o Fortaleza tá no G4, gente. Quartas de final de Copa do Brasil, podendo ir pra semifinal, né? Fortaleza é um baita time, né? E o Marcelo tá fazendo uma temporada absurda. Então, eu tiro o parâmetro do que aconteceu com o Igor Rabelo. O Botafogo vendeu o Igor Rabelo pro Atlético Mineiro pelo valor de 13 milhões de reais. E a gente já ficou puto, porque ele poderia ter sido vendido para fora e ter rendido uma grana superior a 20 milhões de reais tranquilamente pro Botafogo. Foi vendido pro Atlético Mineiro e o Botafogo ficou apenas com 70%, 60%, não me lembro exatamente, eu acho que 30, 41 por empresário do cara, uma coisa assim, né? Tinha uma porcentagem lá dividida. A mesma coisa acontece com o Marcelo, só que até pior, porque o Botafogo tem 50% do passe do Marcelo e o Rezende tem a outra metade, né? Então todo o valor que o Fortaleza vier a ofertar, o Botafogo tem que pensar que ele só vai ganhar metade daquilo, certo? Então, por exemplo, se eu ainda acho um pouco mais assim aceitável para as condições do Fortaleza do Botafogo e do mercado brasileiro atualmente, que é pior do que estava antes. O Botafogo, né, com 13 milhões de reais oferecidos para o Marcelo, o Botafogo fica com apenas 6 milhões e meio, né? O que não é uma quantia que condiz com o futebol do Marcelo. E quando eu falo do futebol do Marcelo, cara, isso aí é uma parada que eu sempre tomei muita porrada aqui. Porque sempre que eu vi ele falhando, né, cara, por algum erro bobo, uma paçocada aqui, um erro de bola aérea ali, a galera, tá vendo o teu zagueiro aí? Cara, o Marcelo é um ótimo zagueiro, né? O Marcelo é um baita zagueiro, ele tem uns problemas ali de jogo aéreo e tudo mais, mas ele tá corrigindo isso, né? É um cara com, assim, uma velocidade absurda, um puta zagueiro, não tem o que falar do Marcelo, né? Mas no Botafogo ele foi péssimo em 2020 e ele precisava de novos ares, né? Ele precisava de novos ambientes por conta dos problemas pessoais que ele estava tendo aqui. E porque o extracampo abalou muito a presença dele no Botafogo. Ele era o capitão da equipe, ou seja, o capitão ele tem que mostrar exemplo. As falhas, beleza. Eu tiro o exemplo, por exemplo, do, sei lá, Vitor Luiz. O Vitor Luiz é um cara que estava falhando muito no Botafogo em 2020, mas assim, eu não tive nenhuma informação de indisciplina da parte dele. Não tive. E aí, eu sinceramente, como não tive essa informação de indisciplina na parte dele, cara, assim, a gente criticava, né, mas de forma comedida. O Marcelo, cara, porra, além de todos os erros que ele cometia dentro de campo, não foram poucos, era balada, all-in, viagem, resenha, pelada, chegou atrasado inúmeras vezes, né, e numa que ele tomou a chamada, ele foi e chegou atrasado de novo. Então, cara, tanto é que ele foi multar, uma coisa assim, né, eu não me lembro, eu acho que ele foi afastado, né, durante um período, dele e o Babi. Então, acontece que o Marcelo, cara, ele, assim, eu acho que por isso, por todo esse clima, ele nem voltaria pro Botafogo, né? Eu acho que nem a torcida teria clima, não pelo aspecto dentro de campo. Eu acho que todo mundo na torcida do Botafogo, se você perguntar para 80% da torcida, todo mundo vai falar, porra, Marcelo, porra, baita zagueiro, mas em 2020 ele foi mal, muito pela indisciplina dele. E tem até fake news, né, cara? Tem gente que atribui isso ao Botafogo. Eu vi uma galera da mídia independente do Fortaleza, né, espalhando que ele jogava mal no Botafogo porque o salário atrasava. Sendo que em 2020, que foi quando ele foi mal, a única vez que ele foi mal foi em 2020, o salário do Botafogo estava em dia, né? Ou seja, existe toda uma desculpa para você blindar os erros de um jogador. Enfim, é complicado. E aí, cara, o Marcelo hoje está arrebentando no Fortaleza.
E o que eu acho, cara, é que o Botafogo ele não pode aliviar. Não pode. Teve um parceiro lá que era o dono de uma página do Fortaleza, chegou para trocar resenha comigo no Twitter, falando, cara, mas o que se fala aqui o que se fala aqui em Fortaleza é que o Botafogo pode vender o Marcelo por um preço camarada. Eu falei, preço camarada por quê? Não entendi, né? E sabe o que é pior? Eu não duvido nada de estarem certos do Botafogo vender para o Fortaleza por um preço camarada. Não duvido nada, né? Porque do Botafogo a gente não espera nada. Não tem dinheiro, tem que aceitar isso. Não tem que aceitar nada, né? Ou o Fortaleza coça o bolso mesmo, até porque o Fortaleza está ganhando muito dinheiro com premiação de avanço na Copa do Brasil, premiação de patrocínio, cota de TV, porque vai estar lá em cima no campeonato. Eu acho que o Fortaleza vai estar na Libertadores, né? Então, se o Fortaleza quiser continuar com o Marcelo Benevenuto para mais uma temporada brilhante em 2022, que é um clube que está de parabéns, está muito melhor em termos administrativos hoje do que o Botafogo, vai ter que coçar o bolso, cara. Não só pela qualidade do atleta, mas pela situação do Botafogo, que é o clube que cedeu o atleta para Fortaleza e agora vai querer ver o retorno financeiro. Se o Fortaleza não colocar dinheiro na mesa, cara, Brownie, eu acho que o pessoal da diretoria do Botafogo não vai pensar assim, mas eu não conversaria sobre nenhum valor, nem começaria a conversar por um valor inferior a 15 milhões de reais, sabendo que apenas 7,5 iria pro Botafogo, nem começaria, tá? 15 milhões de reais no mínimo, tá? Isso é no mínimo, né? Porque eu cobraria 20, certo? Putz, não tem dinheiro, esse valor é irreal para um zagueiro, para o Fortaleza, não tem como. Paciência, ele volta pro Botafogo, né? Continua desempenhando o seu papel, porque ele tem contrato com o Botafogo até 2023, se eu não me engano. E aí, ele, dependendo da circunstância, é vendido para algum clube de fora. Não tenho, cara, mas eu não tenho dúvida, com o campeonato luxuoso que ele está fazendo, eu não tenho dúvida que algum clube de fora, né, seja da Europa, do México, do Japão, da Ásia, vai ficar de olho no Marcelo e vai tentar desembolsar alguma grana. E o Botafogo vai ter que abocanhar essa grana, né? Lembrando que só tem metade do passe e a outra metade do Resende. Então é um recado para a rapaziada do Fortaleza. Maneiro, gostei da identificação que vocês estão criando com ele. É um cara gente boa pra caramba, o Marcelo, né? Apesar dos problemas que ele arrumou aqui, ele ficou chateado com algumas críticas. É um cara muito maneiro, né? Um cara de grupo, um cara de bem. Deu mole, vacilou em 2020, por isso muito perdeu espaço no Botafogo, foi pro Fortaleza, né? Tá jogando muito, mas agora, se quiser ter o cara, vai ter que coçar o bolso, irmão. Não tem jeito, né? Tem gente falando, putz, 4 milhões de reais seria uma boa. 4 milhões de reais estão de sacanagem. Um zagueiro que está sendo um dos melhores do campeonato, assim, G4, jogando um absurdo, né? Na boa, muito se fala em investidores, que bom, tomara que esses investidores apareçam. Mas agora, 4 milhões para virem só 2 milhões de reais para o Botafogo, sendo que o Botafogo no ano passado renovou o contrato do cara e meteu mais de 200 conto na mensal para ele, né? Ou seja, o Botafogo gastou com salário com o cara, né? Vamos colocar julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 13º. O Botafogo gastou aí, brincando, cara, quase 1,5 milhão de reais com o salário do cara para ter 2 milhões só numa venda, com o campeonato que ele tá fazendo. Gente, vocês me desculpem, né? Tem que ser muito lunático para falar isso. Então, inclusive até uma notícia, uma informação que acaba de sair lá num portal, né, numa coluna esportiva lá em Fortaleza, né, que o Fortaleza tentará plano de compra para Marcelo Benevenuto com a ajuda de investidores, né? Então os caras realmente estão querendo contar com o Marcelo Benevenuto e com o Ederson. Ederson, que é um meio-campista, um volante, né, que está jogando muito, um absurdo, um dos melhores jogadores do Brasil nessa temporada e que pertence ao Corinthians, né? Então, o planejamento ele já começa, vamos colocar assim, é uma notícia que ela surgiu há mais ou menos 4 horas. E aí a única coisa que eu falo é o seguinte: se vai ter investidor, que bom, vai ter que coçar o bolso, tá? Vai ter que coçar o bolso. Eu não conversaria por menos de 15 milhões de reais, sabendo que metade vai pro Resende. Segundo, se estão achando que Luiz Henrique e Carlinhos vindo pro Botafogo por empréstimo é uma forma de tentar agradar, né, de putz, agora vamos aliviar aqui. Desculpa, amigo, não rola. O Botafogo tem o Marcelo como um ativo,
né, para salvar boas questões financeiras para o Botafogo na temporada seguinte, e o Botafogo não pode abrir mão disso, beleza? Eu espero que o Botafogo não abra mão disso. Tchau, gente. Fui.